Oi, gente. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma competência que tem sido muito requerida por profissionais da área de gestão de pessoas. Durante muito tempo, a gente não se preparava ou não se preocupava muito com o processo de aposentadoria. Então, na verdade, assim, pensando lá nas primeiras aulas de POT, onde a gente vê a diversidade, né, de concepção de trabalho, onde inicialmente o sonho de todo mundo era se aposentar, era ficar inativo, né? Trabalhava, mas já pensando em um dia ir para a inatividade. Hoje a aposentadoria ela tem se constituído um problema para algumas pessoas que não se preparam ou até mesmo não conseguem lidar com o processo de aposentadoria, né? Ou porque não se programaram no sentido financeiro mesmo, ou mesmo de rever as suas atividades ou pensar numa perspectiva futura de reinserção ou até mesmo de diversificar o seu campo de atuação. Mas hoje eu até trouxe aqui para vocês que tem estudos que têm apontado o desenvolvimento de doenças mentais, né? A depressão, por exemplo, até mesmo situações de suicídio em profissionais, principalmente que assumiram durante a sua carreira profissional cargos de muita responsabilidade. No final se veem inativos, né, aposentados e não tem uma perspectiva muito do que fazer, né? E agora, o que eu vou fazer? Então, por esse motivo, pela importância que o trabalho tem na vida das pessoas e o quanto ele pode se tornar, a sua ausência, né, no contexto de aposentadoria, pode se tornar um problema de cunho emocional, mental, né, no contexto da psicologia, para os profissionais, é que a preparação, programas de aposentadoria, orientação para aposentadoria tem se constituído uma competência muito importante e requerida para profissionais dentro dessa área. Então, por isso que na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre esse assunto, tá? Que ele é novo, né? Muita gente faz alguma coisa, né? Mas de maneira pouco estruturada. Mas a gente vai ver aqui que pode ser muito mais amplo do que a gente imagina, tá? Então, a aula de hoje é sobre orientação para aposentadoria e gestão de pessoas nas organizações. Então, aqui eu trouxe para vocês, até para reforçar o que eu falei no início, que uma das principais atividades dentro da área de psicologia do trabalho, encarando ali como uma sub-área da POT, né, daquelas áreas que são relacionadas, né, então a gente tem aqui a preparação para a aposentadoria na área de orientação profissional e de carreira. Né? Então a gente vai ver por que é tão importante essa competência também. Tá? Então, qual é o cenário que o capítulo coloca? Tá? A orientação, preparação ou planejamento para aposentadoria é uma tendência que vem sendo acentuada nas organizações de trabalho no Brasil a partir da década de 1980. Então, vocês estão vendo que é uma competência, uma atividade recente, né, que muita gente não se preocupava, então sonhava em chegar à aposentadoria e não se constituía um problema. Só que em função, claro, do tempo maior para aposentadoria, da dependência, às vezes, de outros integrantes da família, daquela aposentadoria, da falta de preparo, ou a falta mesmo de algum hobby, de alguma atividade que pode ser desenvolvida depois da aposentadoria, que tem se constituído um problema dentro das organizações. Então, essa área é composta por um conjunto de atividades e trata do processo que tem início na admissão dos empregados e combina com seu desligamento proporcionado pelo pós-carreira e suas implicações. Então, vocês estão vendo aqui que longe do que pode se imaginar, que essa preparação para a aposentadoria tem que acontecer lá no final da carreira. Não. Esse processo de aposentadoria, de orientação, preparação, ele tem que iniciar ali junto com a admissão daquele colaborador. Por quê, gente? Hoje, por exemplo, dentro da UFPA, quando a gente vai assinar o termo de posse, a gente já assina, por exemplo, uma incorporação ali, uma aposentadoria ali complementar, né? Que é justamente para você ter um ganho a mais, já que a aposentadoria não é mais integral. Então, você já assina. Então, é no momento da sua admissão que você já tem esse tipo de planejamento, por exemplo, para você não se preocupar com isso lá quando você estiver indo se aposentar e você não vai ter condições ali de resgatar ou ter um valor que você tem uma aposentadoria que lhe dê uma tranquilidade, né, na sua velhice, por exemplo. Então, por isso que esse processo de preparação, de orientação, ele deve iniciar lá com o processo de admissão. Mas claro que isso não é corriqueiro, muito pelo contrário. As pessoas começam a se preocupar com a aposentadoria quando já estão chegando perto dela, no final das contas. Visa proporcionar perspectivas de amadurecimento aos trabalhadores nessas novas etapas da existência
e ajudá-los a lidar com as mudanças que podem vir nas suas vidas. Então, o que vai acontecer depois? Né? Então, entender, né, quais são os impactos da inatividade, né, não só financeiros, né, mas emocionais mesmo, quais são as mudanças que vão ocorrer, né, e o que você está visando mesmo a partir dali. Né, uma reinserção no mercado de trabalho, uma mudança diária, ou mesmo eu vou viajar pelo mundo, eu tenho condições, eu vou viver um hobby que eu sempre tive vontade, então é nesse sentido. Então, a aposentadoria tem consequências que atingem a dimensão psicossocial, incluindo cônjuges e demais familiares, relações com os amigos e com a comunidade e tantos outros aspectos. Porque é importante pensar nessa aposentadoria de maneira mais global mesmo, por quê? Porque, por exemplo, tem uma remuneração, às vezes quando você se aposenta, você tem uma redução nessa remuneração, se você não se organizou, não se planejou. Então, isso vai impactar ali no cônjuge, né, nos familiares, e a partir da aposentadoria você vai ficar mais tempo em casa, né, então você tem ali de rotina, relações com os amigos, então, se a sua relação de amizade era sempre vinculada ao seu ambiente de trabalho, você pode se ver numa situação, né, sem muita interação, longe do trabalho, acaba que aquele happy hour depois do trabalho era vinculado ao ambiente de trabalho, e agora você não tem mais esse cenário, então, por isso o impacto em tantas áreas da vida das pessoas. Em face do crescente aumento da população de idosos no planeta, o problema assume importante dimensão e passa além da preocupação individual da organização de trabalho para o âmbito nacional e internacional. A construção de programas de orientação para a aposentadoria nas organizações é, sem dúvida, uma conquista e um direito do trabalhador. Embora o número de profissionais de diversos campos de atuação que têm ingressado nas atividades de orientação para a aposentadoria tenha aumentado, muito se tem por fazer no que se refere à qualificação desses orientadores, que são as pessoas, a denominação das pessoas que trabalham com essa orientação para a aposentadoria, que compõem os programas nas organizações. É preciso desenvolver a consciência do significado do programa de orientação e as práticas das etapas necessárias para um programa contínuo, coerente e eficaz, que pressupõe a aprendizagem de competências requeridas no trato do comportamento humano, a compreensão da cultura e das dimensões organizacionais, estratégias, né, entre outras, além das consequências amplas decorrentes desse fenômeno, que é a aposentadoria. A aposentadoria é vivenciada como um momento de transição por aqueles que são por ela afetados, tanto os que estão prestes a desligar-se, como os que se desligaram há pouco tempo, embora o grau de consistência do processo não seja claro para muitos. Diversas características do processo de aposentadoria, tais como o grau de desejo ou propósito, ou as condições nas quais ele foi produzido, também têm mostrado afetar de modo diferente o bem-estar psicológico dos aposentados. Então, vai depender aí, gente, como o profissional vai lidar com esse processo de aposentadoria, dessa transição, se ele tinha vontade, tinha interesse de se aposentar. Às vezes isso acontece de maneira não planejada, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, então não tinha desejo, mas foi uma necessidade. Então, há uma necessidade de preparo, até mesmo de um apoio profissional nesse quesito. E mesmo as condições. Então, eu estava preparado financeiramente. Então, se algumas pessoas, por exemplo, recebem o que chama de abono, que é um ganho salarial para você se dedicar um tempo maior ainda ao trabalho. Então, você fica lá até 70 anos, por exemplo, no serviço público. Então, se você não se preparou, então essas condições podem não ser tão favoráveis a esse processo, essa transição. Um programa de orientação para aposentadoria seguramente não deve ficar circunscrito ao período final da carreira. Então, como eu falei, hoje esses programas de orientação e de preparação devem iniciar lá com a admissão e não só no processo, né, final da carreira. Por quê? Por quê, gente? Porque dependendo de como foi esse planejamento, essa organização, pode ser uma situação que já não tem como reverter. Então, é importante ser feito um planejamento a longo prazo. De fato, pela maneira como é gerenciado o processo, pode ser visto como parte e reflexo do modelo geral de gestão de carreira em uma organização. Na perspectiva de atenção à saúde e qualidade de vida, o processo que visa a construção da aposentadoria saudável deve ter início no princípio da carreira. Contudo, sabemos que ficar circunscrito ao período final da carreira tem sido a prática corriqueira e mais comumente identificada. É muito difícil você já no início da carreira já estar se preocupando com a aposentadoria. As outras pessoas podem até dizer, mas já está pensando na aposentadoria, já está se planejando como mal começaste a trabalhar,
Mas vocês estão vendo que há uma necessidade, até porque tem impacto em muitas áreas da vida da pessoa. No início da carreira, por ignorância ou por motivos que acabam que não tem uma explicação ou um propósito mais atrativo, o cenário da aposentadoria tende a caracterizar-se com pouco foco ou nenhum foco, né? Como a gente falou já no início. O programa de orientação, como uma relação de ajuda na fase final de uma carreira, facilita o enfrentamento das mudanças nessa fase de transição. Nesse sentido, existem novas modalidades de transição para o pós-carreira. Então, aqui tem umas possibilidades de você amenizar esse período de transição, para não ser uma mudança muito brusca, do atividade, muita responsabilidade, de repente, a inatividade. Então, você pode pensar aqui no emprego ponte, um emprego ali com uma situação mais flexível, uma carga horária diferenciada, que prepare você para essa inatividade. Então, não é do tudo para o zero, não. Você tem uma carga horária diminuída, um nível de responsabilidade diminuído, para poder, sim, chegar na sua inatividade. Ou uma aposentadoria progressiva, onde você vai estendendo esse processo, vai reduzindo, vai diminuindo o nível de responsabilidade para poder você passar para esse processo total, né, de inatividade. Geralmente vemos a aposentadoria como a última etapa de uma carreira, mas ela também pode e deve ser vista como uma nova etapa ou pós-carreira, encarada como um processo de transição. Por este motivo, requer atenção. Assim, é assunto que está na interseção entre as expectativas e os deveres do trabalhador e da própria organização. Envolve a carreira, a vida do trabalhador, o planejamento e as ações de responsabilidade social da organização. Então, esse processo de aposentadoria, gente, ele não pode ser encarado como sendo só de responsabilidade do trabalhador. Não, a própria organização vai constituir programas de preparação para essa aposentadoria, né? Para poder ter profissionais ali engajados até o final da carreira, ou mesmo que tenham condições de saúde mesmo, físicas, de continuar desenvolvendo as suas atividades. Se era uma atividade muito penosa, que exigia muito do físico, então fazer uma mudança de cargo, por exemplo, por isso requer um planejamento. A preocupação, quando faz parte das rotinas de gestão de pessoas, quase sempre se restringe, no máximo, a um programa nos meses próximos ao desligamento. Quando nenhuma atenção é dada à aposentadoria, tanto pela organização quanto pela própria pessoa, é fácil prever os danos que advirão. Então, é importante a gente fazer esse planejamento a médio e longo prazo para evitar adoecimento, depressão, situação, às vezes, de suicídio ou mesmo de problemas financeiros graves, né, de separação ou qualquer outro problema nesse sentido. São muitas as possibilidades de ações abertas com a efetivação do pós-carreira. Aposentados reiniciam ou reconstroem carreiras e negócios próprios ou de outros empresários. Podem desenvolver atividades autônomas, prestar serviços remunerados ou não, ser voluntários, por exemplo. Tem gente na UFPA, por exemplo, que se aposentou e hoje está como voluntário, tanto professores quanto técnicos. Centenas de possibilidades de lazer ou próprio ócio, né, se for de interesse e puder ser usufruído, né? Dada a importância da dimensão do trabalho na constituição da pessoa, o período pode ser traumático, com decorrências negativas para a saúde e até chegar a ter correlações nos determinantes de morte precoce. Então, claro, a depender da forma como essa aposentadoria ou essa transição ocorreu, ela pode se tornar um evento traumático, né? E adoecer esse trabalhador, esse ex-trabalhador, agora indo para a inatividade, então ter problemas em vários aspectos da vida dele. Diante disso, constituem aspectos relevantes para o processo de orientação. Então, o que poderia ser trabalhado dentro desses programas de orientação para aposentadoria? Autoconhecimento, desenvolvimento cognitivo e habilidade na resolução de problemas, capacidade de planejar, senso de eficácia, ampliação das matrizes perspectivas por meio da educação, consciência interpessoal, empatia, autonomia e controle interno, rede de relacionamento, suporte social, senso de humor, entre outros. Diante disso, enfrentamos a necessidade de implementar programas no âmbito da gestão de pessoas, de caráter preventivo, para desenvolver os trabalhadores na utilização de seus recursos cognitivos e afetivos. Isso pode claramente promover uma vida no pós-carreira mais sadia e com qualidade. No âmbito individual, a pessoa consegue entender a dimensão do desafio e as possibilidades de enfrentamento e de elaboração de um projeto de vida. No âmbito familiar, auxiliar cônjuges, filhos e outros parentes próximos para a nova etapa da vida do aposentado.
No âmbito organizacional, reduzir estereótipos e compreender a construção da aposentadoria saudável como parte das ações de responsabilidade social da organização. O resgate do que foi vivenciado por meio do trabalho, feito em uma ou mais organizações ao longo dos anos, quando percebido e sentido com predominância de positividade, em geral repercute favoravelmente na autoestima do trabalhador. Então, se você teve um ambiente organizacional, né, de trabalho que traga ali predominantemente sentimentos de positividade, você consequentemente vai ter um pós-carreira muito mais favorável também, né? Então não vai ter aquela perspectiva, não, quero me livrar, né, disso aqui, então não vai uma sensação dessa. Se ao contrário, ao interpretar o passado carregado por sentimentos negativos, a transição para o pós-carreira tende a ser acompanhada de maior dificuldade emocional para o aposentando. De qualquer modo, percebido como significativo ou não, quando da ruptura com o mundo do trabalho pode ocorrer a tendência de gerar sentimentos ambíguos. Por um lado, a sensação de se libertar da burocracia, da chefia, dos horários, não tenho mais que acordar cedo, não tenho mais que interagir com aquele chefe, né, mandão, autoritário. Por outro lado, as pessoas também são afetadas pela ansiedade de ter que pensar no futuro associado ao medo do desconhecido. O que eu vou fazer a partir de agora? Como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser minha rotina a partir de agora? Então, pode gerar uma ansiedade. E o que se deve constituir-se um projeto de vida para o pós-carreira? É um processo de construção e de elaboração de ideias que deve ser continuamente refinado, de modo a transformá-las em estratégias de ação, sempre levando em conta aspectos referentes à viabilidade e ao valor que será agregado, tendo-se em vista a condição futura de aposentado. O projeto de vida pressupõe a realização de algo no tempo que há de vir. Caracteriza-se como possibilidade de realizar algo ou resgatar atividades que proporcionem a satisfação de necessidades e de expectativas que antes estavam adormecidas, ou que no momento da retirada foram, de algum modo, agora podem ser recriadas. Então, lembra aquele hobby, aquela atividade que você sempre teve interesse, agora você tem uma oportunidade de estabelecer um novo projeto de vida, para esse pós-carreira. Porém, não são muitas as pessoas que não têm ideia do que fazer para tornar seus sonhos reais. Em geral, têm noções vagas sobre o que desejariam fazer ou o tipo de ser humano que gostariam de tornar-se. Quando não sabemos para onde ir, qualquer caminho pode ser bem-vindo ou serve. Ao contrário, a construção de projetos de vida para o pós-carreira pressupõe examinar as relações e as lacunas entre o que desejamos ser e as competências técnicas e interpessoais de que dispomos para tal empreitada. Porque também, gente, a gente não pode pensar num pós-carreira que exija da gente, assim, uma mega qualificação, uma mega mudança de perfil profissional. Então, se eu trabalhava na área de RH, agora eu vou para a área de finanças ou contabilidade, sendo que eu não tenho nenhuma competência relacionada. Então, é importante eu analisar o perfil de competência que eu tenho, mesmo que não estivesse sendo utilizada, mas que eu consegui desenvolver ao longo da minha carreira, para poder traçar um projeto de vida futuro nesse pós-carreira. Mas não necessariamente que eu tenha que restartar ou começar do zero, Porque às vezes a gente não tem mais todo esse gás na aposentadoria. Também deve ser considerada a relação entre o contexto físico e psicossocial e o suporte social de que dispomos e que necessitamos. Então, algumas questões aqui que podem ser consideradas fundamentais e motivadoras para construir esse projeto de vida no pós-carreira. Que competências desenvolvi ao longo da carreira que me dão orgulho? Que novas competências necessito desenvolver, mas ainda não tive tempo? Que legados gostaria de deixar para a família, amigos e comunidade? Do que sinto arrependimento por não ter feito até agora? O que de fato me realiza como ser humano? E que tipo de desafio me motiva? Outras possibilidades também aqui, que a gente pode servir de ajuda à consciência nesse projeto de pós-carreira. A pergunta da propriedade, meu sonho é realmente meu? A pergunta da clareza, consigo ver claramente o meu sonho? A pergunta da realidade, depende de fatores que posso controlar para realizar o meu sonho? A pergunta da paixão, meu sonho me incita a realizá-lo? A pergunta do caminho, tenho uma estratégia para realizar o meu sonho? A pergunta das pessoas, incluir as pessoas de quem preciso para realizar o meu sonho? A pergunta do custo, estou disposto a pagar o preço do meu sonho? A pergunta da perseverança, estou próximo do meu sonho?
Estou me aproximando do meu sonho? A pergunta da realização. Trabalhar pela realização do meu sonho gera satisfação para mim? E a pergunta da importância, meu sonho beneficia outras pessoas? Então, são perguntas que você pode se fazer para poder traçar em um projeto de vida no pós-carreira. Possibilidade de intervenção, pensando aí numa atuação profissional para quem quer trabalhar nessa área, por exemplo. Sabemos que a preparação, a reflexão ou orientação para a aposentadoria são um conjunto de atividades integrado ao planejamento de vida da pessoa, que pode ser materializado por meio de um plano estratégico que se constitui de metas e ações visando a planejar o pós-carreira. As atividades de orientação desde o ingresso do trabalhador na organização podem ser promovidas em torno de temáticas pertinentes, encadeadas, visando a descortinar novas possibilidades de ação em cada etapa do desenvolvimento humano, bem como estabelecer antecipadamente condições financeiras e adaptação saudável às mudanças. O processo de orientação para a aposentadoria, considerando que está largamente disseminado entre os profissionais de gestão de pessoas, quase sempre é compreendido por um programa realizado lá no final das atividades profissionais, desse profissional. Entretanto, entendemos que tal programa pode ser considerado uma intervenção emergencial, nesse caso, se feito lá no final. Alguma coisa ainda pode ser feita? Pode, mas de forma emergencial. Procedimentos alternativos é um programa concentrado ao final da carreira, desde que planejados na composição de atividades integradas na gestão de pessoas, podem fazer parte das práticas de treinamento comportamental e desenvolvimento pessoal. Os procedimentos ou técnicas utilizados em programas de preparação, orientação para a aposentadoria, embora possam ser focados em uma pessoa, em geral eles são planejados para serem conduzidos em grupos. Nessa forma, as pessoas compartilham entre elas dificuldades, trocas, experiências, aprendizagens entre os indivíduos, o que pode favorecer ali essa preparação para a inatividade. Os profissionais que atuam diretamente no programa são chamados de orientadores. São internos ao programa esses orientadores, que têm responsabilidade direta pelo planejamento, pela execução, pela condução e pela avaliação do programa. Outros profissionais que podem ser consultores externos e orientadores externos, aqueles que proferem palestras e coordenam atividades em grupo. Então, em geral, esse programa ele é composto por profissionais internos da organização e por consultores externos. Mas, claro, vai depender do perfil de profissional que você tem dentro da sua organização. Se você tem profissionais capacitados, com competências dentro dessa área, ele pode ser trabalhado de forma interna. Recomendamos que todos sejam treinados com o objetivo principal de manter a coerência do programa, integrando as palestras com as vivências e o foco dos projetos de vida. Então, é importante que todos compartilhem seus projetos de vida durante esses grupos, durante o programa, para que as orientações fiquem cada vez mais próximas da realidade, de cada profissional e que, de fato, ele saiba o que fazer ao sair do programa. Os profissionais orientadores recebem no treinamento ou na qualificação informações de natureza conceitual, cognitiva e emocional sobre o fenômeno da aposentadoria. Então, para fechar o capítulo, nas considerações finais, o que os autores colocam? Que a atenção aos cuidados com a aposentadoria remontam na literatura a meados do século XX. Então, a gente viu lá que é um assunto ainda recente, que não tem sido priorizado por muitos profissionais dentro da área de gestão de pessoas. Contudo, podemos dizer que ainda é pouco é investido na formação e na qualificação dos profissionais das organizações para intervenções no fenômeno da aposentadoria, em especial os profissionais da área de RH. Palestras ou preleções são realizadas com o objetivo de informar, enquanto pouco ou nenhuma atenção é dada aos aspectos emocionais inerentes ao fenômeno. Então, a gente viu aí desde o início da aula que muitos aspectos estão envolvidos nesse processo de aposentadoria, de cunho emocional, de cunho financeiro, de cunho relacional, interpessoal, familiar. Então, por esse motivo, unicamente falar sobre o assunto, sobre a aposentadoria ou do aspecto financeiro ou de um ou outro, não vai ser tão efetivo, então, dada a complexidade do assunto. Então, por isso que é importante falar de maneira bem global de todos esses aspectos envolvidos no processo de aposentadoria. Informar sobre saúde física, finanças, mercado de trabalho e outros assuntos, sem dúvida, são importantes. Mas é extremamente necessário falar, desenvolver as habilidades psicossociais desse profissional, de maneira que ele consiga lidar com esse processo da inatividade.
tá? Então, é importante que ele tenha um crescimento psicossocial saudável, né, a partir desse programa de formação de orientação. Está claro que a dimensão do trabalho, em geral, passou a ocupar lugar de centralidade na vida humana, particular e coletiva, e, portanto, merece cuidados educativos, seja no âmbito escolar ou das organizações de produção de bens e serviços em qualquer setor. Programas de orientação que têm como finalidade o desenvolvimento integral cumprem tanto a responsabilidade social como são ferramentas gerenciais. Como vimos, tais programas devem compor um sistema integrado e sistêmico, pois eles repercutem no desempenho individual e organizacional e revelam ali, né, como são gerenciados os pressupostos estratégicos e políticos que perpassam esse processo de gestão. Então, é muito importante que o profissional que vai atuar nessa área entenda, né, todos os aspectos a ele relacionados, né? Então, tem a questão mesmo emocional muito forte, né, que tem adoecido muitos profissionais quando vão para a inatividade. Tem a falta de perspectiva de um projeto de vida futuro para esse pós-carreira. Então, tem 1000 possibilidades do profissional, do psicólogo, trabalhar essa orientação para aposentadoria. Então, tanto possibilidade enquanto para esse profissional ainda está dentro da organização, como também como um consultor externo. Então, imagina que vocês possam ser contratados para traçar ali um plano de reinserção no mercado de trabalho, de atualização para esse profissional voltar para o mercado de trabalho agora em outra área, né, que ele pode desenvolver. Claro, vai depender da idade, né, da necessidade ali financeira mesmo, de recursos, ou mesmo da disponibilidade, da disposição desse profissional em traçar uma nova carreira, né, em se envolver de forma, né, bem direta em alguma outra atividade profissional. Mas aí, uma outra competência que o profissional de pode trabalhar, e é uma área que ainda tem muita margem aí para atuação. Então, quem se interessar, fica aí a dica, ok? Então, até a próxima aula.